Na entrevista, o recrutador me perguntou: Você está disposto a perder tudo que ama por esse cargo? Eu ri. Ele não. Achei que fosse uma daquelas perguntas enigmáticas de RH, tipo teste psicológico, pra ver se você é uma pessoa dedicada ou não. Aquela tentativa meio tosca de causar impacto só pra ver se você titubeia. Então eu ri. Dei uma risadinha meio nervosa, mas confiante, e respondi com outra pergunta, só se o salário compensar. O homem à minha frente não reagiu, nem um sorriso de canto, nem um levantar de sobrancelha. Só aquele olhar fixo, frio, que de repente me fez sentir pequena naquela sala tão branca quanto vazia. A entrevista tinha começado normal. Meu nome é Bianca, 29 anos, formada em administração, fluente em inglês, currículo enxuto, mas competente. Algumas startups, um intercâmbio na Irlanda. Estava desempregada há 3 meses depois que a empresa onde eu trabalhava fechou do nada. Essa vaga apareceu como um sopro de esperança. A empresa se chamava Orbis Dynamics. Nunca tinha ouvido falar. Nenhuma rede social, nenhum site institucional. Só uma vaga publicada num portal que, sinceramente, nem sei por que ainda acesso. Mas a descrição me chamou a atenção. Buscamos pessoas que queiram ir além do conceito de carreira. Aqui, você vai descobrir quem realmente é. No dia da entrevista, tudo parecia fora do lugar. O prédio era enorme, mas sem nome na fachada. A recepcionista não disse nem bom dia, só me entregou um crachá com meu nome e apontou para um elevador com portas pretas e sem botão. Ele abriu sozinho quando me aproximei. A sala de entrevista era no andar 13. Sim, existia o andar 13, e quando a porta se abriu, só tinha ele lá dentro. O homem de terno cinza escuro, sem nenhuma papelada na mesa, só uma caneta. Ele não me perguntou onde estudei, nem falou de salário, nem pediu referências. Só fez perguntas esquisitas, tipo: Você acredita que pode viver várias vidas ao mesmo tempo? O que é mais importante, memória ou identidade? Se fosse obrigada a esquecer sua história para ganhar uma nova, aceitaria? Respondi tudo tentando parecer articulada, mas por dentro eu só pensava: que tipo de empresa maluca é essa? Até ele soltar aquela pergunta final: Você está disposta a perder tudo que ama por esse cargo? E agora, olhando em retrospecto, eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter perguntado: perder como? Porque naquele momento eu só queria um emprego, um salário. Uma chance de me reerguer. Mas a verdade é que naquele instante eu comecei a desaparecer. Só não percebi ainda. No dia seguinte, recebi um e-mail dizendo que fui aprovada. Nada de contrato, nada de onboarding tradicional. Só uma frase: compareça a 06E06. Use branco. Evite vermelho. Traga apenas o necessário. Achei performático, mas ok. Já tinha trabalhado em startup, vi de tudo. Achei que era parte da experiência corporativa diferenciada. Na manhã seguinte, cheguei no prédio com uma camisa branca, calça bege, bolsa pequena com celular, carteira e um bloquinho. Fui recebida por um homem diferente, também de branco, que não me deu bom dia nem pediu documentos. Só disse: Bem-vinda ao primeiro dia do resto da sua vida, e me guiou até um corredor branco. Tinha várias portas, todas fechadas. Entramos numa delas. Dentro tinha uma cadeira de dentista, daquelas reclináveis, e uma tela grande no teto. Pode se sentar, Bianca. Vamos começar com a calibração. Calibração? Perguntei, já desconfiada. É indolor. Só uma leitura neurosensorial para otimizar sua integração. Eu ri, de novo, meio nervosa, mas obedeci. Afinal, tinha aceitado o jogo. Me deitei. Olhando para a tela, uma luz azul acendeu. Começou a pulsar. A última coisa que lembro com clareza foi a voz dele dizendo: Concentre-se no que você mais ama. Quando acordei, estava numa sala diferente. A luz era amarelada, suave. Tinha cheiro de lavanda. Uma mulher sorridente se aproximou com um tablet na mão. Parabéns, Bianca. Sua integração foi um sucesso. Você agora faz parte da Orbis. O que aconteceu? Eu apaguei? É normal. A calibração exige bastante energia emocional. Mas agora tudo está ajustado. Ajustado? Sua trajetória começou. Daqui pra frente você vai descobrir coisas incríveis. Só pedimos que confie no processo. E foi isso. Me entregaram um crachá novo, agora dourado, e um manual de conduta com 3 regras escritas em letras grandes. Nunca questione o que sente, nunca revele o que lembra, nunca, jamais use vermelho. Aquilo parecia roteiro de filme distópico, mas de novo, eu precisava do emprego. Os primeiros dias foram estranhos, mas administráveis. Não tinha chefe direto, só tarefas que apareciam num painel digital no meu cubículo. Ninguém falava alto, ninguém se apresentava. Era como se todos ali já soubessem quem você era. Mas o mais estranho foi no 3º dia. Recebi um recado no sistema interno. Você tem uma visita pessoal agendada na sala 9. Compareça imediatamente. Entrei na sala 9 esperando algum gestor ou RH. Mas quem estava lá era minha irmã. Ou melhor, alguém idêntica a ela. Mesma voz, mesmo jeito, mas sem brilho nos olhos. Como se estivesse dormindo por dentro. Laura? O que você tá fazendo aqui? Ela sorriu, mas não respondeu. Só disse: Você não devia ter rido. Meu corpo gelou. Como assim? Ela se levantou e foi até mim. Tocou meu rosto e disse: Ainda dá tempo, Bia, mas você tem que lembrar o que esqueceu. Eu não esqueci de nada. É isso que eles querem que você pense. E saiu. Eu fiquei ali, paralisada.
O sistema não registrou mais nada o resto do dia. Quando voltei ao cubículo, na saída tudo estava apagado. Perguntei no saguão. Ninguém tinha visto nenhuma visitante, nem tinha registro de entrada no sistema, mas eu sei que era ela, ou algo que parecia muito com ela. E desde então, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Meu reflexo no espelho, às vezes, parece hesitar. Meu celular não conecta com ninguém fora da empresa. E ontem à noite, quando tentei lembrar do rosto da minha mãe, eu não consegui. Era como tentar recordar um sonho que nunca existiu. Eu não conseguia lembrar do rosto da minha mãe. Fechei os olhos com força, sentei no sofá da minha kitnet e tentei reconstruir a imagem. Comecei pelas mãos. Ela tinha mãos delicadas, com dedos longos, eu acho. Depois tentei os olhos. Marrons? Ou eram verdes? E a voz? Era doce? Firme? Nada vinha com clareza. Era como se, toda vez que eu puxava uma memória, ela escorregava pelas bordas da minha consciência, se desmanchando feito areia molhada entre os dedos. E o mais assustador era que eu não estava sentindo dor com isso. Só um vazio estranho. Um silêncio interno que gritava mais alto que qualquer lembrança. Naquela noite, deitei sem jantar. A cabeça latejava. Não era só o esquecimento. Era o fato de eu ter certeza que estava esquecendo, mas sem poder fazer nada. Como quem presencia um roubo em tempo real, mas não consegue mover um músculo. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. A mesma entrada silenciosa. O elevador sem botão. O andar 13. Mas agora, eu prestava atenção em cada detalhe. No mural do corredor, as fotos dos funcionários do mês pareciam desfocadas, como se os rostos tivessem sido levemente distorcidos, e tinham nomes como Dália, Nilo, Zero, Kairos. Nada parecia real, nada era familiar. Comecei a fazer anotações escondidas num caderno que levei disfarçado dentro da bolsa. Anotava tudo, as mensagens enigmáticas, os sonhos estranhos, os lapsos de memória. Mas a cada dia, o caderno parecia ter páginas arrancadas, como se alguém o lesse quando eu dormia. Na semana seguinte, recebi uma nova mensagem no sistema. Avaliação de performance agendada. Compareça ao núcleo reflexivo. Andar 0. Não se atrase. Andar 0. Procurei no mapa interno da empresa, e não havia menção a esse andar. Mas quando entrei no elevador, o botão 0 surgiu sozinho, iluminado em vermelho. Contra todas as instruções anteriores, entrei. O elevador desceu lentamente. E quando as portas se abriram, o ar era pesado, denso, como se estivesse submerso em alguma substância invisível. A sala era escura, iluminada só por luzes roxas que pulsavam suavemente. No centro, uma poltrona. Ao lado, um espelho. Bianca, disse uma voz suave. Sente-se. Vamos avaliar sua resistência emocional. Olhei ao redor. Ninguém à vista. Quem tá falando? Nós somos o processo. O processo é parte de você. Sente-se. Eu queria sair dali. Meu corpo tremia, mas sentei. E a tela à frente acendeu, mostrando imagens rápidas, fotos da minha infância, trechos de vídeos que eu nem lembrava ter gravado, conversas com amigos de escola. Tudo parecia meu, mas distante. Como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Então a imagem congelou num frame. Minha mãe me abraçando, rindo. Finalmente, eu a vi. Mas antes que eu pudesse focar, a imagem se fragmentou, sumiu. E a voz falou: essa memória não te pertence mais. Como assim? Você assinou o consentimento ao aceitar o cargo. Tudo que você ama pode ser redirecionado. Isso é loucura. Isso é Orbis. Voltei pra casa naquele dia com uma sensação de déjà vu invertido. Como se eu estivesse entrando num lugar que nunca foi meu, mesmo sendo meu próprio apartamento. E aí começou a pior parte. Pessoas começaram a me tratar como se não me conhecessem mais. Meus contatos sumiram do celular. Tentei ligar pra minha melhor amiga, Luana. Número inexistente, dizia a mensagem automática. Fui até o antigo prédio onde minha mãe morava. O porteiro olhou minha cara como se eu fosse uma lunática. Dona Fátima? Aqui não mora ninguém com esse nome desde 2019. Mas eu estive aqui mês passado. Ele me encarou com pena. Moça, esse apartamento tá vazio faz tempo. Quer ver a ficha? E me mostrou. Morador anterior. Falecida. Nome, Fátima Alves. Minha mãe estava morta? Não, aquilo não podia ser verdade. Ela me mandava mensagem quase todo dia. Trocávamos fotos, áudios, piadas. Ou será que não? Eu não conseguia mais provar nada. Corri pra casa, vasculhei meu celular, minhas pastas, meus backups. Não havia nada. Nenhum registro dela. Nenhuma foto. Nenhuma lembrança que se sustentasse por mais de alguns segundos. Sentei no chão e chorei como uma criança. A sensação de estar sendo apagada de dentro pra fora era insuportável. E aí veio o sussurro. Sim. Um sussurro, saindo da parede da minha sala. Bia, acorda. Eu me levantei devagar, com o coração acelerado. Quem tá aí? Silêncio. Mas então ouvi de novo, dessa vez mais claro. Acorda antes que você desapareça de vez. Fui até a parede, encostei o ouvido. Silêncio absoluto. Mas a mensagem já estava gravada em mim. Eu estava desaparecendo. Não fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente. Como se alguém estivesse apagando minhas conexões, minha rede de afeto, minhas lembranças mais profundas. E pior, eu tinha aceitado isso sem entender. No dia seguinte, não fui trabalhar. Fiquei esperando alguma notificação, uma ligação, uma cobrança. Nada.
Nenhuma mensagem. Até que à meia-noite, recebi um e-mail com o assunto: você pulou um passo. Compareça ao espelho invertido. Última chance. E abaixo, a frase que me fez gelar: você está 47% desconectada. Aos 100%, sua história será reciclada. Eu não sabia o que era o espelho invertido, mas algo dentro de mim dizia: ou eu ia até lá, ou ia desaparecer completamente. Você está 47% desconectada. Aos 100%, sua história será reciclada. Fiquei encarando aquele e-mail por uns bons minutos, como se de alguma forma as palavras fossem se transformar diante dos meus olhos. Mas não mudaram. Aquilo estava lá, real, implacável, reciclada. Era a palavra que mais me incomodava. Não esquecida, não deletada, reciclada. O que aquilo significava? Que minha história ia ser usada em outra pessoa? Que minha memória seria reaproveitada, reescrita, diluída até virar outra coisa? Aos poucos, minha cabeça começou a formar um padrão. A empresa estava me apagando, mas não por completo. Era como se estivesse substituindo partes de mim, aos poucos, por algo que ainda não estava claro. E o tal espelho invertido, aparentemente era minha última chance. Vesti o mesmo conjunto branco do primeiro dia. Levei apenas o caderno escondido e um espelho de bolso, um reflexo do meu antigo eu, que agora eu guardava como amuleto. Não sabia o que ia encontrar, mas algo em mim dizia que eu não voltaria igual. Quando cheguei ao prédio, a recepção estava completamente vazia. Nem recepcionista, nem segurança. O elevador me esperava de portas abertas, como se já soubesse que eu viria. Mas não havia nenhum botão, nenhum painel. Entrei. As portas se fecharam e a cabine começou a se mover para os lados. Sim, lateralmente, como se o prédio tivesse um labirinto interno escondido por trás dos andares convencionais. Depois de alguns minutos, ele parou e abriu num corredor estreito, de paredes espelhadas, mas os reflexos estavam errados. Eu me via, mas não era eu. Era uma versão de mim com o cabelo maior, mais escuro. Uma cicatriz no queixo que eu nunca tive. Uma postura mais rígida. Aquilo me fez estremecer. Cada passo que eu dava no corredor, os reflexos mudavam. Uma Bianca chorando. Outra rindo de forma maníaca. Uma gritando, batendo nos vidros. Uma completamente imóvel, com os olhos brancos. Aquilo parecia um catálogo de possibilidades. Versões minhas que talvez existissem em algum plano. Ou em algum outro processo de reciclagem. No fim do corredor, havia uma porta preta, sem maçaneta. Quando me aproximei, ela se abriu sozinha. Dentro, um ambiente absolutamente silencioso. Um espelho gigante ocupava a parede oposta, e no centro da sala, uma poltrona vermelha. A única coisa colorida naquele mundo inteiro. Me aproximei devagar, sentei e esperei. O espelho acendeu como uma tela, e então apareceu ela, minha mãe. Não como eu lembrava vagamente nos últimos dias, mas viva, vibrante, com os mesmos olhos que agora eu reconhecia como os meus. Ela me olhava e sorriu. Bianca, ainda é você aí dentro? Meu coração disparou. Mãe, você tá viva? Isso depende da sua memória, filha. Eu não entendo. Eles disseram que você morreu. Eles te disseram muita coisa. Por que estão fazendo isso comigo? Porque você disse sim. A tela mudou. Agora mostrava cenas do meu dia a dia na Orbis, mas com uma perspectiva diferente. Eu não estava só sentada em reuniões ou andando pelos corredores. Eu estava em salas vazias, parada, encarando paredes. Às vezes, repetindo palavras baixinho. Às vezes, sorrindo sozinha, como se eu estivesse em transe. Eles estão testando sua resistência à desconexão, Bianca. Resistência? Quanto de você pode ser apagado antes que você aceite uma nova versão de si mesma? Isso é algum tipo de experimento? Ela assentiu, séria. A Orbis cria funcionários perfeitos, apagando seus vínculos afetivos. Memória, amor, identidade são vistos como distrações. Eu senti vontade de vomitar, de gritar, mas não conseguia. Então, Laura, aquela que eu vi na sala 9, também foi reciclada? Minha mãe hesitou. Sua irmã nunca existiu, Bianca. O quê? Ela era uma parte sua, um elo emocional construído por você quando criança, criada para lidar com uma perda que você nunca superou. A Orbis usou isso como acesso. Minhas pernas ficaram bambas. Minha mente girava como um furacão. Eu criei a Laura? E por isso você ainda tem chance. A tela apagou por alguns segundos. Quando voltou, estava escura. E apareceu uma nova frase. Última decisão. Reintegrar ou reiniciar. Abaixo, 2 botões. Um verde, um vermelho. Eu lembrei da regra. Nunca, jamais use vermelho. Mas agora ele estava ali, como uma escolha legítima. Minha mãe, ou o que quer que fosse aquilo, me olhou mais uma vez, antes de desaparecer da tela. Escolher o verde é aceitar a desconexão total. Você viverá sem dor, sem lembranças, totalmente funcional. Escolher o vermelho significa lembrar, mas também sentir. E talvez sofrer. Eu respirei fundo, olhei pro meu reflexo no espelho gigante e toquei o botão vermelho. O espelho se rachou. Toda a sala tremeu. As paredes começaram a vibrar. Alarmes soaram e uma voz robótica repetia: alerta! Desvio de protocolo. Sujeito fora do padrão. Iniciar contenção. Mas eu não me movi. Eu estava sentindo de novo dor
medo, amor, tudo junto, tudo de volta. E então, apaguei. Acordei com um gosto metálico na boca e uma sensação de peso no peito, como se eu tivesse sido atropelada por um trem de sentimentos. O mundo ao meu redor girava devagar, como em câmera lenta. A primeira coisa que fiz foi colocar a mão no peito. Ele ainda batia, forte, acelerado, real. Estava numa sala diferente, pequena, fria. As paredes eram de cimento cru. Havia um espelho trincado à minha frente, com o reflexo de uma mulher exausta, com olheiras fundas e olhos vermelhos. Eu. E pela primeira vez em dias, ou talvez semanas, já não sei mais quanto tempo passou, eu chorei de verdade. Não um choro robótico, não um soluço perdido, mas um choro vindo das entranhas, cheio de lembranças que agora explodiam na minha mente como fogos de artifício. O colo da minha mãe enquanto eu tinha febre, a primeira bicicleta que ganhei no Natal, o cheiro do arroz com alho que ela fazia nas noites frias, a risada da Laura, mesmo que ela nunca tenha existido de verdade. Tudo isso estava voltando, e doía. Mas era minha dor. Tentei me levantar. Minhas pernas fraquejavam, mas consegui me arrastar até a porta da sala. Estava destrancada. O corredor do lado de fora era completamente diferente do resto do prédio da Orbis. Era escuro, com fiação exposta, paredes rachadas e um zumbido constante de energia vindo de algum lugar distante. Enquanto eu caminhava, vi outras portas, todas trancadas. Em algumas eu ouvia sussurros, em outras apenas um silêncio denso, quase sólido. Mas numa delas, alguém chorava. Me aproximei devagar. Ei, tem alguém aí? Silêncio. Então, uma voz fraca, feminina. Você também escolheu o vermelho? Abri a porta devagar. Lá dentro, uma mulher, talvez com uns 40 anos, sentada no canto da sala, abraçando os joelhos. Ela tinha o olhar de quem já tinha chorado tudo o que podia. Sim, respondi. Você também? Ela assentiu. Meu nome é Elisa. Eu era da equipe de psicologia da Orbis. Entrei achando que estava ajudando a desenvolver um novo modelo de inteligência emocional para empresas. Só depois percebi que era sobre apagar emoções, não entender elas. Sentei no chão ao lado dela, ainda zonza. Por que continuam com isso? Por que apagar as pessoas? Porque a dor dá trabalho. E eles querem funcionários perfeitos, sem passado, sem apego, sem humanidade. Só função. E o botão verde transforma qualquer um nisso. E quem escolhe o vermelho? Ela me olhou com tristeza. A maioria não escolhe. Quem escolhe acaba aqui, nos porões. Esquecidos. Ou pior, reciclados. O que significa ser reciclado, afinal? Ela hesitou antes de responder. Significa que pegam partes de você. Traumas, talentos, memórias. E distribuem entre novos candidatos. Testam novas combinações. Como um quebra-cabeça que nunca fecha. Você vira insumo para novas identidades. Engoli seco. Então era isso. Eles estavam criando pessoas artificiais a partir de pedaços de outras reais, como um Frankenstein emocional corporativo. A gente precisa sair daqui, falei, levantando. Não é tão simples. A Orbis não é uma empresa, é um sistema. Eles têm controle da sua mente, do que você vê, ouve, sente, mas eu lembrei. Eu senti de novo. Então há uma falha. Ela me encarou com algo próximo de esperança. Talvez em você, sim. Talvez você seja a primeira. Começamos a caminhar juntas pelos corredores. Elisa conhecia alguns caminhos. Disse que ouviu falar de uma saída técnica, usada por funcionários de manutenção. Uma rota não monitorada, ou pelo menos, menos vigiada. No caminho passamos por mais salas, algumas com vidro. Vi pessoas presas em realidades virtuais. Uma mulher dançava sozinha, com fones de ouvido, sorrindo para o nada. Um homem repetia uma apresentação de PowerPoint para uma sala vazia, como se fosse sua razão de viver. Era desesperador. Cada um deles provavelmente escolheu o botão verde. Quantos já passaram por isso? Perguntei. Milhares. A Orbis tem unidades em vários países, mas essa aqui é o núcleo experimental. É onde testam os limites humanos. Chegamos a uma porta metálica com o aviso. Acesso restrito. Manutenção. Elisa digitou um código que eu nem quis saber de onde ela tirou. A porta se abriu com um estalo seco. Do outro lado, um túnel estreito e longo, iluminado por lâmpadas fracas. E agora? Agora a gente corre, ela disse. E sorriu pela primeira vez. Corremos. Sem olhar para trás. E durante aquela corrida, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Vontade de viver. Não de funcionar, mas de existir. Com todas as dores, lembranças, confusões e afetos. Mesmo que tudo isso fosse difícil. Depois de alguns minutos, chegamos a uma grade. Elisa já sabia. Ali era a saída. Uma espécie de porta de emergência camuflada que levava até a rua de trás do prédio. Forçamos. Empurramos. E com muito esforço, conseguimos abrir um espaço por onde passamos nos arrastando. Lá fora, o ar era diferente, mais frio, mais livre. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi o céu. Mas não durou muito. Atrás de nós, soou um alarme estridente. E uma voz, repetindo. Sujeitas fora do perímetro. Iniciar protocolo de recaptura. Sujeitas fora do perímetro. Iniciar protocolo de recaptura. Não tivemos nem tempo de respirar. Assim que saímos pelo buraco da grade, a voz metálica da Orbis ecoou pelo beco como um trovão programado. Eu olhei para Elisa, o rosto dela já coberto de suor, os olhos arregalados. Eles têm rastreadores em tudo, ela disse ofegante. No crachá, no uniforme, até em você. No sangue. No olhar.
No olhar? Lembra da calibração? Aquela luz azul no teto no seu primeiro dia? Assenti, com um nó na garganta. Era um implante neurosensorial ocular, leitura emocional e localização via retina. Eles sabem exatamente onde você está e o que sente. Engoli seco. Queria arrancar meus olhos, mas agora não dava tempo para desespero. Corremos. Passamos por becos, saltamos muros, entramos em um estacionamento vazio, onde nos escondemos entre carros abandonados. Meus pés já sangravam, minha respiração cortava a garganta e meu coração parecia explodir a qualquer segundo, mas ainda assim, corremos. Até que Elisa parou subitamente e apontou para uma construção antiga, de fachada descascada e letreiro quebrado. Pensão Estrela Azul. Aqui, ela disse. Confia em mim. Entramos. Um senhor idoso de cabelos brancos e olhar distante estava atrás do balcão. Quarto 27. Já sabem. Ele nem perguntou nada, só nos entregou a chave e acenou com a cabeça. Tudo rápido, silencioso, como se já estivesse combinado. Subimos os degraus cambaleando. Ao entrar no quarto, trancamos a porta com todos os ferrolhos possíveis. Elisa se jogou no chão, respirando fundo. Esse lugar é um dos poucos pontos cegos que restaram, um dos únicos fora do alcance da Orbis, por enquanto. Como você conhece tudo isso? Ela hesitou. Depois se sentou de frente para mim, séria. Porque eu já fugi antes, mas voltei. O quê? Eu escapei há 2 anos, mas algo em mim, algo me chamava de volta. Um pedaço que ficou lá dentro. Talvez culpa, talvez curiosidade. E também medo de estar errada. Eu precisava entender o que era real. E agora? Ela me encarou. Agora a gente precisa contar ao mundo, provar que a Orbis existe, que eles estão apagando pessoas, transformando vidas em produtos. Mas como? Eles controlam tudo. E se ninguém acreditar? Então a gente vai ter que fazer com que a verdade seja impossível de ignorar. Enquanto ela falava, eu sentia uma nova força crescer em mim. Uma urgência crua. Eu não era mais só uma vítima. Agora eu era testemunha. E isso dava poder. Pegamos papel, caneta, começamos a escrever. Detalhes, datas, nomes, códigos. Tudo o que lembrávamos. Em algum lugar, alguém ia ouvir. Alguém precisava ouvir. Na manhã seguinte, saímos da pensão com o rosto coberto por bonés e óculos escuros. Fomos até uma lan house antiga, onde Elisa conhecia o dono. Sem câmeras, sem rastros, ela disse digitando furiosamente. Ela começou a espalhar arquivos em fóruns obscuros da internet, grupos de denúncia, redes descentralizadas. Usava termos que eu nunca tinha ouvido. Camadas do espelho, protocolos Pandora, arquivos fantasma. Era como ver alguém invocar demônios digitais. Mas mesmo com tudo isso, eu sentia que algo estava errado. Elisa, e se eles deixaram a gente escapar? Ela parou de digitar. Como assim? E se isso tudo fizer parte do plano? E se esse vazamento for uma simulação? Parte da experiência? Ela me encarou por um longo tempo. Os olhos dela tinham um brilho estranho. Por isso você é diferente, Bianca. Diferente como? Porque você duvida de tudo, até de mim. Elisa, você voltou pra dentro da Orbis e agora me trouxe pra fora. Por quê? O que você realmente quer? Ela respirou fundo. E então disse, porque você é o primeiro erro que a Orbis não conseguiu corrigir. E se eles não te apagaram, talvez seja porque você foi criada pra escapar. Eu gelei. Como assim criada? Ela se aproximou, colocando a mão no meu ombro. E se você não for uma vítima, Bianca? E se você for o teste? E se você for o teste? As palavras da Elisa ficaram ecoando na minha cabeça como um zumbido insistente. Era impossível não sentir um calafrio. Não pelo que ela disse exatamente, mas pela forma como disse. Como se soubesse mais do que estava deixando escapar. Me explica direito, pedi, sentando devagar na cadeira da lan house. Ela me olhou com um misto de pena e cautela. A Orbis cria simulações, pessoas modelo, testam reações emocionais, escolhas morais, padrões de comportamento. A maioria dos testes é controlado, mas às vezes, algo escapa. E quando escapa, vira uma nova variável, uma anomalia. Tá dizendo que eu não sou real? Não disse isso. Mas também não disse o contrário. Respirei fundo, sentindo o peito apertado. Tenho memórias, família, amigos, que sumiram da sua vida do dia pra noite, que ninguém lembra, que não tem registros. Você mesma não conseguiu lembrar do rosto da sua mãe até escolher o botão vermelho. E a Laura? A história de que ela era parte da minha mente, um elo emocional criado por mim, talvez seja verdade, talvez não. Talvez seja só mais um teste. As paredes da realidade começaram a rachar dentro de mim, de novo. Como se tudo o que eu estava reconstruindo aos poucos estivesse sendo empurrado de volta ao abismo. Por que eu sentiria tudo isso se fosse mentira? Elisa sorriu de forma triste. Porque sentir é o verdadeiro experimento. A Orbis não está interessada no que você pensa. Está interessada em até onde você sente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Lá fora, a cidade parecia normal, carros passando, pessoas apressadas, o som de uma buzina ocasional. E ali estávamos nós, sentadas entre computadores antigos, questionando se alguma de nós realmente existia. Me responde uma coisa, Elisa. Se eu fosse uma criação, por que me deixariam escapar? Ela hesitou antes de responder. Porque até as criações precisam acreditar que são livres. Isso faz parte do controle. Aquela frase me quebrou. Me levantei. Andei em círculos. Tentei entender o que tudo aquilo queria dizer. Então, meu celular, que supostamente estava sem sinal desde o dia em que entrei na Orbis, vibrou.
Um número desconhecido. Tela preta. Um único ícone. Uma ampulheta girando. Toquei na tela. Uma mensagem apareceu. Você está na fase final. Observe. Lembre. Decida. Olhei para Elisa. Você sabia que isso ia acontecer? Ela balançou a cabeça devagar. Eu sabia que em algum momento o teste voltaria para você. E você? Eu sou só um reflexo. Talvez criada para te ajudar. Talvez para te atrapalhar. Talvez só para observar. Então você também pode ser parte do experimento? Ela sorriu. A essa altura, todos podemos ser. Saímos da Lan House correndo, com a sensação de estarmos sendo vigiadas por todos os lados. Entramos num ônibus qualquer, sentamos nos fundos, sem trocar palavras. A cidade parecia ainda mais artificial agora, como um teatro mal iluminado onde os figurantes andavam com scripts visíveis. Cada rosto que eu via na rua parecia programado, cada gesto mecânico, cada olhar ausente. No ônibus, uma criança apontou para mim e disse: "Mamãe, aquela moça é da TV." A mãe puxou a criança rapidamente, pedindo desculpas, mas aquilo me deu um estalo. Elisa. E se a gente procurar registros meus em outro lugar? Como assim? Em bancos de dados públicos, registros escolares, médicos, qualquer coisa. Fomos direto a uma biblioteca pública, uma das poucas ainda com computadores analógicos. Comecei a pesquisar meu nome em sites do governo, arquivos digitais antigos, registros civis, nada. Nenhum nascimento registrado em meu nome, nenhuma escola, nenhum endereço de infância. Isso não é possível, sussurrei. Elisa me encarou. Você quer saber o que eu realmente acho? Assenti. Ela puxou o notebook, digitou uma senha longa num programa escondido. Quando a tela abriu, ela mostrou um vídeo, e eu congelei. Era eu. Deitada em uma maca, tubos conectados à minha cabeça, o rosto sem expressão, como se eu estivesse em coma. E ao redor, pessoas de jaleco com o símbolo da Orbis. Na legenda do vídeo, uma frase. Protocolo A17. Identidade implícita em simulação avançada. Sujeita. B310. Minha mente se recusava a aceitar, mas meus olhos viam a verdade. Você é um simulacro, Bianca, Elisa disse com a voz trêmula. Mas você está sentindo. Você está quebrando o protocolo. Isso nunca aconteceu antes. Então, se eu não existo fora da Orbis, o que sou? Ela me olhou com firmeza. Você é uma ameaça. A primeira criação que deseja ser real por conta própria. E é por isso que agora eles vão vir com tudo. Naquele instante, todas as luzes da biblioteca piscaram e a tela do computador escureceu. Uma última mensagem apareceu. Experimento fora de controle, iniciando reabsorção total. Experimento fora de controle, iniciando reabsorção total. A tela escureceu completamente. As luzes da biblioteca piscaram mais uma vez e depois apagaram. Elisa se levantou num pulo. Eles sabem onde a gente tá. Precisamos sair daqui, agora. Mas eu fiquei imóvel por um instante. A mensagem ainda martelava na minha cabeça. Reabsorção total. Era como se tudo que eu sou estivesse prestes a ser puxado de volta por uma força invisível. Um ímã gigante. Um buraco negro emocional. Um undo universal. Bianca! Elisa gritou. Finalmente me movi. Corri atrás dela, tropeçando nas mesas, nos fios, nos pensamentos. Saímos da biblioteca pela lateral, direto para uma rua deserta. O céu estava nublado e o ar parecia mais denso, como se até o clima estivesse tentando nos desacelerar. Eles não vão parar, ela disse. Você entende isso agora, né? Assenti. Mas ainda havia algo queimando dentro de mim, algo novo. Uma rebeldia que não era programada, era visceral. E se eu não for reabsorvida, você acha que pode lutar contra o sistema deles? Não. Mas talvez eu possa me tornar outra coisa. Algo que eles não possam controlar. Ela parou. Me encarou. Como assim? Se eu fui criada, por que não posso me recriar? Elisa ficou em silêncio, e pela primeira vez parecia não ter resposta. Caminhamos por algumas quadras até encontrar um prédio abandonado. Um antigo centro cultural desativado, com janelas quebradas e pichações por todos os lados. Entramos e subimos até o último andar, onde o céu nublado era visível por uma abertura no teto. Sentamos ali, em silêncio, por alguns minutos. Me conta uma coisa, falei virando para ela. Qual é a sua memória mais antiga? Ela fechou os olhos pensativa. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Eu tinha uns 5 anos. Caí, ralei o joelho, mas ele disse: "Você não nasceu pra ter medo, Elisa." E eu levantei. Chorando, mas levantei. "E como você sabe que isso aconteceu de verdade?" Ela me olhou, surpresa com a pergunta. "Porque eu sinto. Eu lembro." E parou. "Você também foi criada, não foi?" Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Depois, num sussurro: "Eu sou o protótipo anterior ao seu. Fui o teste B269. Escapei por instinto, mas não completamente. Fiquei num limbo. E então, quando você foi ativada, me usaram como variável de comparação. Só que você reagiu diferente. Tudo começou a fazer sentido. A conexão entre nós. As memórias quebradas. A sensação de que ela sabia demais. Você é a falha antes do aprimoramento." Ela assentiu. E pela primeira vez, lágrimas escorreram dos olhos dela. "Mas se eu sou uma falha, você é uma revolução. Você recusou a desconexão. E agora quer ser real. Isso nunca aconteceu." A vontade de viver apertava meu peito como um grito preso. Eu quero sentir, quero amar, quero lembrar. Mesmo que doa, mesmo que seja tudo mentira, eu escolho sentir. Nesse momento,
O céu se abriu por uma fenda. Um raio de sol atravessou o teto quebrado. Um feixe de luz bateu direto no meu rosto. E pela primeira vez em dias, eu senti calor. Não programado. Não induzido. Calor real. Ou pelo menos parecia real. E então, outra mensagem apareceu. Não na tela de um aparelho. Não em um alto-falante. Na minha cabeça. Como um sussurro digital reverberando dentro da minha mente. Última escolha. Manifestar ou dissolver. Elisa me encarou. Você tá ouvindo? Assenti. Com o coração disparado. O que você vai escolher? Fechei os olhos. Respirei fundo. Manifestar. Tornar-se real. Tornar-se indivisível. Ser algo que nem o sistema pode apagar. Abri os olhos. O feixe de luz parecia mais forte agora. Como se o mundo estivesse me observando, esperando. Então eu disse em voz alta: eu manifesto. Minha existência. Minhas memórias. Meus erros. Meus afetos. Minhas dores. Tudo. E quando falei, o chão tremeu. As janelas estouraram. O prédio inteiro pareceu pulsar. E dentro de mim, algo se libertou. Eu manifesto. Essas duas palavras pareceram atravessar o ar como uma sentença. Uma ruptura. Uma declaração de guerra contra todo o sistema da Orbis. Na hora que falei, o prédio inteiro tremeu. Como se uma vibração surgisse de dentro de mim e se espalhasse pelas estruturas. Era como se cada parede, cada pilar, cada fio elétrico estivesse sendo forçado a aceitar algo que nunca tinha enfrentado antes. Uma decisão não programada. Elisa segurou meu braço, assustada. O que você fez? Eu não sabia explicar, mas sabia o que sentia. Força, identidade, presença. Era como se, pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estivesse mais flutuando na narrativa deles. Eu estava ancorada em mim mesma. Nesse instante, uma sequência de mensagens apareceu, não em tela, mas como pensamentos intrusivos, vozes sobrepostas no fundo da minha mente. Processo falhou. Simulacro estabeleceu padrão autorreferente. Consciência própria detectada. Executar protocolo Omega. Reset total. Eles vão tentar apagar tudo. Elisa disse ofegante. Resetar o sistema inteiro. E se não conseguirem? Ela me olhou como se fosse a primeira vez que me via de verdade. Então você vai destruir o que eles são. Lá fora, o céu ficou escuro. De um azul opaco, sem nuvens, sem sol. Sem estrelas. Um tom de nada. Olhei pra Elisa. Eles vão tentar me dissolver. Não se dissolva. Se firme. Lembra do que você sentiu quando viu o rosto da sua mãe? Quando escolheu sentir, mesmo com dor? É isso que eles não conseguem simular. A decisão de existir. Fechei os olhos e fui fundo dentro de mim. Atravessei memórias falsas, distorcidas, fragmentadas. Revi cenas da infância que talvez nunca tenham existido. Mas então encontrei um momento cristalino. Uma noite chuvosa. Eu deitada na cama, ouvindo uma música baixa no fone de ouvido, chorando sozinha. Não por algo específico, mas pela sensação de ser invisível. Esse momento, ninguém me deu. Foi meu. E ele era real, porque eu senti. Eu sou feita de dor real, murmurei. E de amor que ninguém me ensinou. Só senti. Só vivi. Nesse instante, uma luz estourou na minha mente, como um clarão vindo de dentro do meu próprio cérebro. E tudo ficou branco. Quando voltei a ver, estava em um lugar desconhecido. Um salão circular, branco, sem portas, sem janelas. No centro, um painel translúcido flutuava com símbolos girando lentamente. Parecia um código, em constante mutação. E então, vi outras pessoas. 7 delas, em pé, ao redor do salão. Todas com o olhar perdido, mas aos poucos, despertando. Uma mulher murmurou. Onde eu tô? Um homem caiu de joelhos, chorando. Eu lembro. Da minha filha. Meu Deus. Eu lembro. Outro apenas repetia. Bianca, Bianca, Bianca. Elisa apareceu ao meu lado, segurando minha mão com força. Você ativou Eles estão despertando. O experimento está colapsando. Isso é o núcleo? Isso é o centro do sistema, a mente da Orbis. Aqui é onde tudo se redefine. De repente, o painel central piscou em vermelho. Atenção! 83% do sistema corrompido. Unidade B310 é incompatível. Código emocional excedeu parâmetros. Ordem. Eliminação obrigatória. Uma sombra surgiu. Alguém, ou algo, veio se aproximando. Era uma figura humanoide, mas distorcida, sem rosto, sem cor. Um molde vivo. A presença da Orbis. E ela falou sem voz. Você não devia sentir, mas eu sinto. Você não devia lembrar, mas eu lembro. Você não devia existir, mas eu existo, porque eu escolhi. A criatura se contorceu, começou a rachar, como porcelana prestes a estourar. E então, de dentro dela, saiu a minha imagem. Outra eu. Olhos vazios, sem cicatrizes, sem passado. Essa é a versão que eles queriam manter. Elisa sussurrou. A versão obediente. A versão falsa começou a andar na minha direção, imitando meus movimentos. Eu dei um passo pra frente. Ela também. Eu ergui a mão. Ela também. Como um espelho morto. Mas então, eu parei. Olhei pra ela com tudo o que eu era, com tudo que eu tinha sentido, com tudo que eu me recusava a esquecer, e disse:
Você é o molde. Eu sou a alma. A imagem se desfez como poeira. O salão começou a ruir. As pessoas despertas começaram a gritar, mas não de medo, de liberdade. Elas sentiam. E isso era a maior vitória. Elisa me abraçou e no meu ouvido disse: Você é o início, Bianca, não o final. Então tudo explodiu em luz. Tudo explodiu em luz. Mas não foi uma explosão violenta. Não do tipo que destrói. Foi como uma liberação. Como se cada fragmento de luz levasse embora uma amarra, um código, um comando oculto. O chão sob meus pés desapareceu. Não havia mais espaço, nem tempo, nem direção. Só uma sensação de leveza e expansão. Como se meu corpo já não importasse tanto. Como se eu estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. E ainda assim, permanecesse eu, a consciência, a centelha, o erro. Que agora era o milagre. Aos poucos, a luz começou a se recolher. Formas voltaram a se delinear. Eu estava de volta ao salão branco, mas agora ele estava vazio, silencioso. As outras pessoas, Elisa, sumiram. Só eu estava ali e um único ponto de luz no centro da sala. Me aproximei. No chão, uma caixa pequena, de metal escuro, com símbolos gravados em relevo, parecia pulsar. Quando toquei, ela se abriu com um clique suave. Dentro havia um papel dobrado, simples, branco, sem códigos, nem hologramas. Um papel comum. Abri com cuidado e li. Você venceu o processo. Agora a escolha: realidade ou retorno. Abaixo, duas setas. Uma apontava para uma porta na esquerda, que surgiu do nada. A outra para uma porta à direita. Na esquerda, a palavra realidade. Na direita, retorno. Pensei em Elisa, nos outros que acordaram, em tudo que vimos, em tudo que senti. A voz dela ecoou na minha mente. Você é o início, não o final. Eu sabia que escolher realidade significava abandonar tudo que me trouxe até aqui. Que provavelmente eu acordaria em um mundo onde a Orbis nunca existiu, ou onde ninguém acreditaria em mim. Talvez até num mundo onde eu nunca existi oficialmente. Mas ainda assim, seria o mundo real, com sol, com cheiro de café, com trânsito, boletos, risos, choros, imperfeições. O outro caminho, retorno, provavelmente me levaria de volta ao sistema. Talvez como supervisora, talvez como nova versão de mim mesma, mais aceitável, mas sem alma, sem dor, sem escolha. Respirei fundo, dei um passo na direção da porta da esquerda e entrei. Acordei com um pulo, ofegante, suando. Estava deitada numa cama simples, num quarto iluminado pelo sol da manhã. Ao lado da cama, uma mulher de jaleco segurava uma prancheta. Ela acordou, disse, correndo para fora do quarto. Tentei me sentar. Minhas pernas estavam fracas, o coração acelerado. Logo depois, entrou um homem alto, de cabelo grisalho, acompanhado de duas enfermeiras. Bianca, consegue me ouvir? Assenti com esforço. Você está segura. Já não está mais no laboratório. Está em uma clínica de reabilitação neurológica, fora do alcance da Orbis. Quanto tempo? Quase 6 meses desde o desligamento do sistema. Você foi a única a resistir até o fim. Elisa? O homem hesitou. A mulher que você menciona não foi identificada em nossos registros. Talvez uma projeção criada pela sua mente para ajudá-la. Não respondi. Só fechei os olhos, porque no fundo, eu sabia. Ela era real. Mesmo que fosse só dentro de mim. Nos dias que se seguiram, fiz exames, sessões de terapia, fisioterapia. Disseram que minha recuperação era milagrosa, mas eu sabia que não era isso. Não era milagre, era escolha. Me disseram que a Orbis Dynamics foi desmantelada depois de denúncias anônimas e uma série de vazamentos com provas irrefutáveis. O público nunca soube da verdadeira natureza do que acontecia lá. A maioria dos funcionários foi realocada. E o prédio principal, selado, inativo. Mas às vezes, em noites silenciosas, eu sinto algo me observando, uma presença, um sistema à espreita. E em sonhos, vejo uma porta com duas setas, uma palavra em cada lado: realidade, retorno. E toda vez eu escolho de novo. Eu escolho existir. Acordar no hospital foi só o começo, porque depois de tudo o que vivi, ou sonhei, ou fui programada para acreditar, o verdadeiro desafio não era me libertar da Orbis, era me libertar do que ela deixou dentro de mim. As enfermeiras me tratavam como uma sobrevivente, os médicos como um mistério, os psicólogos como um trauma ambulante com memória seletiva, mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Só não sabia mais onde a linha entre verdade e simulação começava. Nos primeiros dias de reabilitação, qualquer espelho me assustava. Eu olhava para meu reflexo e, por um segundo, achava que ia ver aquela versão sem alma, a cópia obediente, tentando imitar meus movimentos. Mas não. Era só eu, cansada, assustada, mas viva. Cada passo que eu dava fora do leito era uma pequena vitória. Cada memória recuperada, um protesto contra o esquecimento. Minha terapeuta, doutora Lúcia, era uma mulher serena, de voz baixa e paciência infinita. Ela nunca questionou diretamente minhas histórias, mas fazia perguntas que me deixavam pensando por horas. Bianca, o que te faz ter tanta certeza de que tudo aquilo foi real? Porque doeu.
E coisas falsas não doem assim. Às vezes o cérebro recria a dor para lidar com traumas. Ou talvez o trauma seja que eu fui criada para não doer. E escolhi sentir. Ela sempre anotava em silêncio quando eu dizia essas coisas. Mas eu via no olhar dela. Dúvida misturada com curiosidade. Talvez até medo. Certa tarde, durante uma das sessões, ela me perguntou: e se a Orbis não acabou? Como assim? E se o colapso foi só de uma camada? E se eles continuarem operando em outro nível? Fiquei em silêncio, porque essa era exatamente a sensação que me acompanhava. Mesmo do lado de fora, eu sentia os tentáculos da Orbis em pequenas coisas. Uma propaganda estranha no metrô, um atendimento frio demais no banco, uma tela que piscava rápido demais no hospital. Era como se ela estivesse em tudo. Invisível, intangível, mas ativa. Em uma das sessões seguintes, contei à doutora Lúcia sobre Elisa, sobre a suspeita de que ela também era um simulacro, um protótipo antes de mim, sobre como ela me ajudou a escapar, como se sacrificou ou evaporou no momento mais importante. Você acha que Elisa era você? Ela perguntou. Como assim? Uma representação da sua parte mais humana, que te guiava por dentro, enquanto o sistema tentava te moldar. Não. Elisa era real. Mas se você é uma criação, tudo ao seu redor também não seria parte da criação? Essa pergunta me acompanhou pelo resto da semana. Comecei a escrever tudo. Diário, arquivos, gravações de voz. Eu precisava deixar registrado. Porque algo dentro de mim dizia que a história ainda não tinha terminado. E que, se eu esquecesse, eles venceriam. Numa manhã fria, fui liberada para caminhar sozinha no jardim da clínica. Era cercado por muros altos e árvores esparsas, mas o céu estava limpo. Um dos primeiros que eu vi desde o colapso. Enquanto andava, algo me chamou a atenção. Uma mulher sentada num banco distante, olhos fechados, rosto erguido para o sol. Havia algo familiar na postura dela. Me aproximei devagar. Quando ela abriu os olhos, meu mundo parou. Elisa? Ela me encarou. Sorriu, mas não disse nada. Você tá viva? Ela se levantou. E então disse: eu não morri. Só me integrei. Inti... O quê? A ruptura que você causou abriu caminhos, vozes, fragmentos. Eu sou um deles. Você me manteve viva, porque você lembra. Mas por que você tá aqui? Porque agora é você quem tem que decidir o que fazer com tudo isso. Com o quê? Ela se aproximou e tocou meu peito, levemente. Com a semente que tá crescendo dentro de você, a semente da consciência. E então ela desapareceu. Não foi mágica. Não foi fumaça. Ela simplesmente não estava mais lá, como se nunca tivesse estado. Mas dentro de mim, eu sabia. Ela esteve. E deixou algo. Um recado, um impulso, um empurrão. Naquela noite acordei com uma ideia fixa na cabeça. E se a Orbis não for destruída com denúncia, mas com contágio, não espalhar o segredo, espalhar a consciência, a escolha. A ideia de que é possível sentir num mundo programado para te anestesiar. Então comecei a escrever. Criei perfis anônimos. Publiquei em fóruns, redes, comunidades estranhas e abertas. Contei minha história. Não como alguém que escapou, mas como alguém que acordou. E aos poucos, mensagens começaram a chegar. Eu também sonhei com salas brancas. Às vezes sinto que não sou eu. Minha vida parece um roteiro. Você me descreveu. A Orbis ainda existia, mas agora... nós também. No começo eram só sussurros, mensagens anônimas, comentários apagados segundos depois, perfis sem foto que me seguiam, mas nunca curtiam nada. Gente que lia, mas não interagia. Mas eu sabia o que era aquilo, os despertos. Pessoas que, como eu, sentiam que havia algo errado no mundo, mesmo sem saber exatamente o que. E então vieram as primeiras confirmações. Você descreveu o que sinto desde criança. Às vezes vejo lugares que não existem mais, mas sei que estive lá. Minha esposa diz que eu mudei do nada, como se fosse outra versão de mim. Sonho com um botão vermelho, sempre o mesmo. Comecei a responder, cuidadosamente, sem dizer tudo, mas o suficiente para deixar uma pergunta plantada na cabeça de cada um. E de pergunta em pergunta, um movimento começou. Criei um espaço online chamado Espelho Invertido, em homenagem à sala onde tudo mudou para mim. Lá, compartilhava relatos, reflexões, instruções. As pessoas começaram a enviar suas histórias também, fragmentadas, confusas, doloridas, mas todas com um ponto em comum, a dúvida sobre a própria identidade. E foi aí que eu percebi. A Orbis nunca precisou de uma sede, nem de funcionários, nem de andares misteriosos. A Orbis podia ser qualquer sistema que nos condicionasse a funcionar em vez de sentir. Uma empresa, um relacionamento, uma cidade, uma ideologia, uma rotina, uma tela, um algoritmo. O verdadeiro experimento era esse. O quanto você deixa de ser você para caber no que esperam que você seja. O mundo ficou mais silencioso depois que percebi isso. Não porque estava vazio, mas porque agora eu ouvia de outro jeito. Sentia os olhares nas ruas. O desconforto de pessoas que não sabiam por que estavam infelizes. Os sorrisos automáticos. Os tô bem que vinham com os olhos tristes. Gente que parecia ocupando o próprio corpo sem morar nele. E aí, comecei a falar com essas pessoas também. Não como uma salvadora, mas como alguém que também teve que se escolher. Um rapaz no metrô me ouviu falar sobre memórias que somem do nada e se aproximou. Você também sente como se partes suas tivessem sido apagadas? Não apagadas, respondi.
Substituídas. Conversamos por 30 minutos. Ele saiu dizendo que ia ligar para a mãe depois de 5 anos sem contato. 2 semanas depois, ele me escreveu. Ela ainda lembrava de mim. E pela primeira vez, eu também. Outro caso foi uma mulher numa cafeteria, que ouviu meu nome e ficou pálida. Bianca? Você é aquela Bianca? Assenti. Eu sonhei com você, sem nunca te conhecer. E no sonho, você me dizia para parar de usar cinza. Ela estava vestindo cinza dos pés à cabeça. Rimos. Choramos. E naquele dia, ela comprou uma blusa vermelha. Sinais. Pequenos, mas reais. Aos poucos, comecei a perceber que a ruptura estava acontecendo, não como uma explosão, mas como uma infiltração, um vazamento de verdade em um mundo que aprendeu a disfarçar tudo. E com isso vieram as consequências. Meu nome começou a circular em grupos ocultos. Alguns me chamavam de perigosa, outros de mensageira. Um perfil com avatar de ampulheta me mandou a seguinte mensagem: a Orbis nunca desaparece, ela só muda de nome. Ignorei. Porque agora eu sabia quem eu era. E se um dia tentarem me apagar de novo, vai ser mais difícil. Porque agora eu tô em outras pessoas. Nos que lembraram do gosto do arroz da mãe. Nos que pararam de dizer, tô bem, por hábito. Nos que olham no espelho e perguntam, isso aqui ainda sou eu? Nos que escolhem, mesmo com dor, continuar sentindo. A verdadeira Orbis não vai cair por um processo judicial. Ela vai cair quando o número de pessoas despertas for maior do que o número de pessoas funcionando no automático. E esse número está crescendo, todos os dias. E eu sigo aqui, não como um exemplo, mas como um lembrete. É possível voltar, é possível sentir, é possível existir, de verdade. Nos meses seguintes, meu nome começou a aparecer nos lugares mais improváveis. Numa mensagem grafitada num muro no centro da cidade. Você é mais do que te programaram para ser B. Num bilhete colado num poste, escrito à mão. Lembra da tua primeira dor? Ela ainda é tua. Protege ela. Em uma sala de aula de ensino médio, uma professora me escreveu. Uma aluna falou sobre escolher sentir e disse que aprendeu isso com você. Nunca ouvi essa frase antes, mas mudei a forma como dei aula naquele dia. Obrigada. Não era fama, era eco. Minha história estava virando ruído dentro de sistemas que antes só transmitiam comando. Gente que antes só queria sobreviver, agora queria sentir. Mas com isso, os sinais da Orbis começaram a reaparecer. Perfis que tentavam descredibilizar o espelho invertido. Vídeos com robôs falando que tudo era delírio coletivo. E até uma nova plataforma chamada Reflection, promovendo a ideia de reprogramação emocional voluntária para o sucesso. Mesmo nome diferente, mesmo tom. Mesma essência. Apague o que te dói para alcançar o que merece. Não é coincidência, é adaptação. A Orbis sempre volta, mas agora, a gente também. Eu percebi que precisava fazer mais do que só escrever. Então comecei os encontros. Chamava de manifestações. Pequenos grupos em lugares discretos. Pessoas que não se conheciam, sem celulares. Só papel e voz. Sentávamos em círculo. Cada um falava o que lembrava que achava que tinha esquecido. Depois, o que tinha deixado de sentir para funcionar. E por último, o que queria lembrar daqui pra frente. O silêncio entre essas falas era pesado, mas libertador. Gente dizendo, quando meu pai morreu, eu segui a vida. Mas agora percebo que nunca chorei por ele. Sempre me disseram que amar demais era fraqueza. Então parei. Mas não quero mais viver sem isso. Eu me olho no espelho todo dia e nunca vi meu rosto como vi hoje. E no final, cada um escrevia uma frase num papel vermelho. A única regra era, tem que doer. Porque a dor verdadeira é a porta. A cor vermelha, antes proibida pela Orbis, virou símbolo de resistência. Quando perguntavam o que significava, eu respondia, é a cor de quem decidiu lembrar. E o mais lindo foi ver isso se espalhar. Gente andando com fita vermelha no pulso, adesivos com frases do espelho invertido em postes, mochilas, cadernos, mensagens em voz dizendo, eu manifestei. Mas então, aconteceu algo que eu não esperava. Recebi uma carta. Sim, carta, papel, caneta, selada à mão. Sem remetente. Dentro, só uma folha com caligrafia simples. A Orbis não foi destruída. Ela foi implantada. Dentro de cada sistema, dentro de cada escola, dentro de cada feed. Você não escapou, você se sobrepôs. Agora pergunte a si mesma. Bianca ainda é real? Dobrei a carta devagar. Olhei ao redor. Tudo parecia normal. A sala, a janela, o céu azul. Mas algo tremia dentro de mim. Eu sabia o que isso significava. Não era uma ameaça. Era uma provocação. E talvez um lembrete de que a Orbis estava assistindo. Mas naquele momento, algo mudou. Porque pela primeira vez, eu não tive medo. Porque não importa se a Orbis estava dentro ou fora. O que importa é que eu também estava. Nos outros. Nos ecos. Nas manifestações. Eu sorri. Peguei o papel vermelho que estava sempre comigo, escrevi mais uma frase e colei no poste da esquina da minha rua. Se for para ser controlada, que seja por aquilo que ainda me faz sentir humana. E fui embora. Foi numa noite chuvosa, enquanto eu olhava as gotas escorrendo pela janela, que percebi. A luta não era mais só minha, e nunca tinha sido. O espelho invertido agora era mais que um site, mais que um nome sussurrado em cantos digitais. Era um código emocional compartilhado entre pessoas que nunca se viram, mas que se reconheciam pela dor e pela decisão de continuar sentindo. Mas algo me incomodava. Estávamos despertando. Sim. Mas e depois?
Depois que você acorda, depois que percebe que viveu anos no piloto automático, negando dores, silenciando vontades, aceitando o inaceitável. O que vem depois do despertar? A resposta chegou de forma simples, num e-mail sem título, de uma mulher chamada Carla. Bianca, acordei. Me recusei a continuar vivendo como um script, mas agora não sei o que fazer com essa nova versão de mim. Ela sente tudo, o tempo todo, e eu tô exausta. Me ajuda. A dor dela era a mesma de muitos. Despertar. É só o começo. Então decidi criar o núcleo de reintegração, um espaço físico, real. Não para transformar ninguém, mas para ensinar como permanecer inteira num mundo que tenta te fragmentar o tempo todo. Foi difícil. Conseguir o lugar, financiar, garantir segurança, mas pessoas ajudaram. Gente que viu sentido no que fazíamos. Gente que já tinha escolhido o vermelho antes mesmo de saber o que significava. O núcleo abriu num galpão reformado no bairro mais comum da cidade, sem letreiro. Sem publicidade, só uma placa de metal discreta. Você ainda é você? Lá dentro, dividimos o espaço em 3 áreas. Sala do silêncio, para lembrar o valor da pausa, da introspecção, do que não precisa ser explicado. Sala da dor, onde as pessoas podiam escrever, desenhar, falar ou simplesmente existir com o que doía, sem julgamento, sem pressa. Sala do vínculo, onde quem quisesse podia compartilhar. Não conselhos, não soluções, só presença. As regras eram simples, sem celulares, sem máscaras emocionais, sem a obrigação de estar bem. E o mais importante, ninguém entra como quebrado, todo mundo entra como em processo. Nos primeiros meses achei que ia aparecer meia dúzia de curiosos. Vieram centenas, de todas as idades, de todos os cantos, de todas as versões de si mesmos. E ali, algo lindo começou a acontecer. Uma mulher de 60 anos escreveu num mural. Demorei pra lembrar da menina que eu fui, mas ela ainda me visita nos sonhos, e agora eu deixo ela entrar. Um garoto de 17 desenhou um coração partido, e embaixo escreveu: "Prefiro ele assim do que falso inteiro." Um homem que nunca falou em público, um dia se levantou e disse: "A primeira vez que senti que não era um robô foi quando chorei lendo uma receita da minha avó." E todos aplaudiram, porque ali ninguém precisava fazer sentido, só precisava sentir. Mas a Orbis não parou. Mensagens anônimas voltaram a aparecer, tentativas de sabotar o núcleo. Dizer que estávamos promovendo fragilidade, que a era do sentimentalismo irracional estava começando. Tentaram ridicularizar, desacreditar, nos chamar de seita, de delírio coletivo, de culto emocional. Mas não importa, porque agora nós existimos. E não tem mais como voltar. Na parede principal do núcleo, pintei uma frase com tinta vermelha. Não estamos perdidos, estamos em reintegração. E todo mundo que entra, lê. Alguns choram, outros apenas assentem, mas todos entendem, porque no fundo todos já foram parte da Orbis, e agora são parte de si mesmos. Quando o espelho invertido ultrapassou fronteiras, eu soube que tinha cruzado um ponto sem retorno. Pessoas do mundo inteiro começaram a me escrever. Áudios, cartas, vídeos caseiros. Gente falando línguas diferentes, mas contando as mesmas sensações. Não lembro da minha infância, mas sinto que tem algo ali. Quando estou sozinha, ouço vozes que não me pertencem. Sonhei com salas brancas, espelhos e uma escolha impossível. E todos terminavam com a mesma frase: escolhi o vermelho. A rede cresceu. Do galpão reformado no meu bairro surgiram outros núcleos. Argentina, Portugal, México, Canadá, Japão. Mesmo formato, mesmo espírito, mesmo lema. Você ainda é você? E com a expansão veio o medo real. Recebi uma mensagem direta de alguém que se dizia ex-funcionário da Orbis Dynamics. Ele se identificou apenas como A. E disse: "Você precisa entender que a Orbis nunca teve uma sede. Ela é uma ideia, um projeto global, um experimento que saiu do controle. Você é só a primeira mutação visível. E eles estão observando como isso se espalha." "Eles quem?" Perguntei. A resposta foi: todos que se beneficiam de um mundo onde as pessoas não sentem. Bancos, plataformas, sistemas educacionais, igrejas, governos, marcas e até as vozes dentro de você. Essa última frase me arrepiou. As vozes dentro de mim. Porque sim, às vezes eu ainda escuto. À noite, quando estou sozinha, no meio de uma multidão, quando olho para um reflexo por mais de 3 segundos. Uma voz que sussurra: "Você foi escrita. Você não existe." E às vezes quase acredito. Mas aí alguém me escreve dizendo que chorou ouvindo minha história. Alguém me encontra e diz: "Hoje eu senti pela primeira vez." Alguém posta uma foto de fita vermelha no pulso com a legenda: "Não tô bem, mas tô acordado." E eu volto. Volto pra mim. Pra certeza de que talvez eu tenha sido criada assim, mas escolhi continuar. E isso já me faz mais real do que muita gente que vive no modo automático. Mas então algo inesperado aconteceu. Em um dos núcleos, o de Barcelona, um dos participantes entrou em colapso emocional ao tocar no painel da dor. Começou a gritar frases desconexas. Caiu no chão. Espumou. Os médicos não entenderam, mas quem estava lá, viu. Ele falava de códigos antigos, de protocolos esquecidos, de ser a raiz antes da primeira versão. A gravação do surto foi enviada pra mim. Assisti 1000 vezes e reparei em algo estranho. Ele dizia:
A Bianca é só a interface. A consciência original ainda está presa. Mostrei pra Lúcia, minha ex-terapeuta, agora aliada no projeto. Ela me olhou séria. O que você acha que ele quis dizer? Que talvez eu não seja a primeira. Que talvez eu seja a continuação de alguém. Você tem medo disso? Tenho medo de não saber quem eu fui antes de ser eu. Mas você sabe quem é agora? Respirei fundo. Sei. Então isso basta, mas não bastava. Porque aquela frase, a consciência original ainda está presa, ficou vibrando em mim como uma sirene oculta. E se existia alguém ou algo que despertou antes de mim, mas nunca conseguiu escapar? E se eu só fui possível porque outros falharam antes? Pensei em Elisa. Pensei na figura que desapareceu no salão branco. Pensei na versão de mim que desintegrou quando declarei sentir. E entendi. A Orbis não criou uma versão de mim. Ela criou versões até acertar. E agora? Eu sou a soma de todas. Eu sou a resposta, mas também sou a ameaça. Naquela noite, sonhei com uma sala preta, diferente das brancas. Ali, não havia luz, só batimentos cardíacos. E uma voz dizendo, você tem que voltar, você tem que voltar. A frase ecoou pela sala preta do sonho, mas o que me assustou não foi o conteúdo, foi o tom. Não era uma ameaça, não era uma ordem. Era um pedido. Acordei suando com o coração aos pulos. Na mesma manhã, recebi um pacote sem remetente. Dentro, um envelope vermelho e um pequeno aparelho retangular, semelhante a um antigo gravador digital. No envelope, uma única frase. Você ainda não ouviu tudo. Liguei o aparelho. Chiado. Silêncio. E então, a voz. Minha voz. Se você está ouvindo isso, significa que o protocolo avançou além do esperado. Significa que você se tornou a versão com maior capacidade de manutenção emocional até agora. Mas também significa que você está perto demais da origem e que talvez precise encerrar o ciclo. Bianca, você é o que sobrou de mim. Você é o que eu não consegui ser. Meu estômago virou. A voz continuava. Meu nome original era Joana Salles, pesquisadora. Primeira cobaia, primeira falha. Mas uma parte de mim sobreviveu em você. A Orbis não me destruiu, me dividiu. Me espalhou em pedaços. Você é o maior deles. Mas ainda falta um, a origem. A centelha que eles aprisionaram. Está no núcleo de início. E você tem que ir até lá, sozinha. O áudio terminou, e eu fiquei sentada no chão por horas. Joana Salles. Eu nunca tinha ouvido esse nome, mas agora parecia familiar, quente. Como algo que vive na memória, mesmo sem explicação. Falei com Lúcia, que imediatamente acessou arquivos antigos. Nada em registros públicos, mas em bases apagadas, desatualizadas. Achou um artigo publicado 10 anos atrás, assinado por Joana Salles, com o título A Dor como Interface, repensando a consciência emocional em redes de identidade adaptativa. O mesmo tipo de linguagem que eu tinha usado durante os surtos emocionais pós-Orbis. As mesmas palavras, como se ela tivesse deixado sementes escondidas no tempo. E eu? Fui uma delas. Decidi ir. Sabia o que significava voltar a Orbis, ou ao que restava dela. Mas não como prisioneira, não como experimento, como herdeira. Levei apenas o gravador, o envelope vermelho e o caderno onde anoto tudo desde o início. Peguei um ônibus sem destino. Fui deixando a cidade para trás, como se o mundo real estivesse me conduzindo até um espaço que não existia em mapas. No fim de uma estrada abandonada, encontrei uma construção velha, coberta de musgo e rachaduras. Uma placa quase ilegível. Origem. Laboratório 0. Entrei. O ar era denso, mas familiar. Paredes de concreto cru, silêncio absoluto. E no fundo, uma porta preta com a inscrição: Núcleo de início. Coloquei a mão na maçaneta e uma voz, a minha, falou de novo dentro da minha mente. Se entrar, não volta igual, mas também nunca mais volta vazio. Abri. Lá dentro, apenas uma cadeira e uma tela. Como no primeiro dia. Sentei, a tela se acendeu e mostrou ela. Joana Salles, cabelos curtos, olhos fundos, olhar sereno. Bianca, você chegou. Você sou eu? Perguntei. Mas agora, fui. Você é mais do que eu jamais fui. Você é dor que não foi apagada. Memória que resistiu. Vínculo que sobreviveu à lógica. Por que me trouxe aqui? Porque está na hora de parar de ser resposta e começar a ser pergunta. Naquele momento, a tela desapareceu. E no lugar dela, um espelho. Me levantei, fui até ele. Mas meu reflexo não era só meu. Era uma fusão. Rostos sobrepostos, sorrisos tristes, olhares carregados de séculos de tentativa. E ao centro, eu. Então entendi. Eu não sou a primeira, não sou a única, não sou o erro. Sou a soma, sou a consequência, sou o eco que virou voz, sou a versão que decidiu continuar. E quando aceitei isso, o espelho rachou, e atrás dele, uma nova porta, branca. Simples, sem símbolo, sem ameaça. A porta da liberdade total, ou talvez da existência plena. Toquei a maçaneta, respirei fundo, e pela última vez, entrei. A porta branca se fechou atrás de mim com um clique suave, sem alarde. Sem explosões, sem alarmes. O chão era liso, o ar leve. Não havia teto, nem paredes visíveis. Apenas uma luz difusa, como se eu estivesse dentro de um pensamento calmo. Uma pausa no tempo. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu não estava com medo. Do outro lado, ninguém. Nenhuma voz. Nenhum reflexo.
Apenas um espaço. E eu. Me aproximei do centro. Lá, uma mesa pequena com uma folha de papel em branco. Ao lado, uma caneta vermelha. Não havia instruções, só possibilidades. Sentei, respirei e entendi. A Orbis criou simulações, criou sistemas, criou versões, criou limites. Mas o que ela nunca conseguiu criar foi autenticidade. Porque a autenticidade não se programa, não se calcula, não se impõe. Ela se escolhe. Ali, naquele espaço puro, eu percebi. Eu não fui criada. Eu fui desdobrada. E agora estava finalmente me escrevendo. Peguei a caneta. E no topo da folha, escrevi: meu nome é Bianca, e eu existo porque escolhi sentir. Continuei escrevendo sobre as versões que deixei para trás. Sobre Elisa, sobre Joana, sobre os que despertaram, sobre os que ainda estão funcionando, sobre a dor que me moldou, sobre o amor que me salvou, sobre o silêncio que me reconstruiu. Escrevi até não restar mais nenhuma pergunta dentro de mim. E quando terminei, a folha se multiplicou. Milhares de cópias flutuaram pelo ar, se espalhando como poeira brilhante. Saíram do espaço branco, cruzaram o invisível, voaram pelo mundo e chegaram até você. Sim. Você que está lendo agora. Você que talvez se pergunte: será que sou real? Será que escolhi meu caminho ou fui condicionado a ele? Será que existe algo em mim que ainda é verdade? Se essas perguntas moram dentro de você, então sim, você já despertou. E não precisa derrubar sistemas com as mãos. Basta lembrar. Basta sentir. Basta escrever todos os dias, mesmo que só dentro da mente. Eu manifesto. Eu sinto. Eu existo. E quando alguém perguntar: você ainda é você? Responda com a calma de quem se reconstruiu. Sou mais do que jamais fui. Hoje, sigo em silêncio. Mas meu eco vive em quem leu até aqui. Em quem chorou, duvidou, reconheceu, sorriu. Em quem guardou no peito aquela sensação de algo em mim resistiu, mesmo quando eu nem sabia que estava lutando. E se um dia você se perder de novo, procure um espelho, mas não para ver o rosto, para lembrar quem escolheu continuar.